O deputado federal General Girão, da tribuna da Câmara, fez um duro discurso sobre os problemas do governo Lula, mencionando o aumento das mortes entre os Yanomamis e da fome em todo o Brasil, enquanto o país envia alimentos para a ditadura cubana e se alia a outros ditadores amigos. O deputado também protestou contra a perseguição à oposição a Lula, mencionando a censura a cidadãos e parlamentares e mencionando um caso desta semana em que um inquérito foi instaurado contra um deputado estadual por ter chamado Lula de ladrão. Imediatamente após a conclusão da fala, o discurso do general Girão foi censurado para retirar a palavra que desagrada ao governo. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, passando de mão em mão enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda confiscada dia após dia. Há mais de 32 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de pedir que a nossa voz pudesse ter repercussão aí nos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, eu vou tratar de um assunto hoje bastante interessante e seria muito bom que esse plenário estivesse cheio, principalmente com o pessoal que fica do lado contrário do lado direito. Vejam só as notícias que estão saindo nos jornais neste período agora aí de uma semana. Notícias do G1 aqui, olha só. Yanomamis
257 mil unidades de medicamentos jogados fora em 2023. Remédio para Yanomami foram encontrados até dentro de fossa. Fossa é o local que vão os dejetos humanos. Brasil envia 125 toneladas de alimentos para a ditadura de Cuba. Enquanto isso, no Brasil, nós temos 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70 milhões em insegurança alimentar, dados da Organização das Nações Unidas. Aí a gente tem o coração mole do pessoal do PT, porque investigados por desvio de 70 milhões foram indicados para cargos no governo pelo vice-presidente do PT. Aí vamos lá. O que a gente está vivenciando na Amazônia nesse período agora? Isso são dados que estão publicados na imprensa. Eu queria que vocês tivessem defesa para isso. Na verdade, eu queria que vocês justificassem, porque dados da imprensa que defende vocês, então não dá para reagir, né? Então aqui, ó, recorde de queimadas, recorde de mortes de Yanomami, Brasil ao lado do Hamas, Brasil ao lado de ditadores, Venezuela, Cuba e Companhia Limitada. Ditadura, né, que a gente está vendo aí de várias outras frentes. Liberdade de expressão colocada em risco. Nós tivemos agora essa semana a notificação, na verdade, a intimação para que um deputado federal do PL, do Espírito Santo, compareça à Polícia Federal porque ele chamou o presidente da República de ladrão. Ora, se o cara foi indiciado, condenado em mais de 3 instâncias, por vários colegiados, por roubo, e foi descondenado, não foi inocentado, ele é o quê? E outra coisa, se não bastasse isso, o deputado tem a sua inviolabilidade, assim como os senadores, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Bem, mas a coisa não para por aí, ó. Fiocruz desvia verba de saúde indígena para bancar viagens de coordenador ao exterior. Meus amigos, pesquisador Guilherme Franco Neto também está colocado aqui, ó. Viajou para 3 países com a mulher, gasto de 310 mil. Deve ser mais importante a viagem dele do que atender a saúde indígena. Diretores da Petrobras têm celulares apreendidos em auditoria interna. Diretor da Petrobras é suspeito de fabricar greve para forçar contrato com prejuízo de 500 milhões. Bem, essas coisas já tinham acontecido antes. Eu não estou lendo jornal de anos atrás, não. Não é jornal de 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás. É jornal de hoje. Bem, aí agora aqui, Netanyahu sobre Lula, ele deveria ter vergonha de si mesmo. Olha, um presidente de um país como Israel falar isso, o presidente da República realmente... Mas a coisa não para por aí, deputado Palumbo. Ó, 1 milhão de casos de dengue. Brasil bate 1 milhão de casos de dengue e pressiona o governo por soluções. Tá, mas e cadê as vacinas? Todo mundo aqui defendia as vacinas. Cadê as vacinas para dengue? Não, só vai vacinar as crianças numa certa faixa etária. Nem todas serão atendidas. Meus amigos, isso não é governo. Isso daí é uma... Eu não vou dizer não merece. Senhor presidente, para concluir, 230 bilhões de rombo no ano passado e este ano já começando em 2 meses com quase 80 bilhões. Vai parar onde? E o pior de tudo, as empresas que antes davam lucro, como Petrobras e a Vale, já estão com mais quase 100 bi de perda, 104 bilhões de perda no mercado. Eu pergunto, vamos parar onde? Ô presidente Lula, o senhor tem que parar de viajar e governar o Brasil, presidente. Fique aqui, porque o senhor está viajando muito. Ah, tá certo, eu acho que eu esqueci de dizer. Ele não viaja no Brasil porque ele não é bem recebido por onde ele anda. Até Salvador, até a Bahia, que elegeu ele, até a Bahia já não quer mais o Lula por lá. Só vai se for para cercadinho, com o ambiente fechadinho ali, com todo mundo passando no crivo para poder saber se vai bater palma para ele. Olha... Se não fosse vergonhoso isso daí, eu não diria mais nada. Sinto muito, Brasil. Senhor presidente, pequeno comentário. Ok, um minutinho só, por favor. Deputado General Girão, o senhor que é um homem sempre com palavras medidas, não é? Vossa Excelência sabe que tem uma palavra que Vossa Excelência colocou aí, que não foi Vossa Excelência que falou, se um deputado de tal lugar falou, então eu vou tomar liberdade de... Nenhuma censura, só para tirar essa palavrinha. Ok, não, tudo bem, eu não estou entrando no mérito disso, tá?
Ok, tá? Ok, deputado. O pessoal da taquigrafia já sabe como deve proceder. Eu agradeço aí a compreensão de Vossa Excelência. Nós temos já um deputado Luiz Lima, sempre o primeiro inscrito. Parabéns. Obrigado, presidente Gilberto. Presidente Gilberto, ontem eu direcionei a palavra ao senhor, mas ontem a gente estava muito agitado. Primeiro dizer que eu gosto muito do senhor e eu lamento muito o que aconteceu e eu espero que não aconteça com nenhum deputado. Então, o senhor é uma pessoa extremamente carinhosa aqui com todos, que conduz de forma exemplar, sempre dando espaço para todos, seja esquerda, centro ou direita. Hoje chamando minha atenção, que eu estava sem gravata ali na Comissão de Educação, mas está certo, a gente tem que ouvir as pessoas mais experientes. Mas muito obrigado. E eu lamento muito o que aconteceu com o senhor. E conte comigo. Muito obrigado, deputado Luiz. Presidente Gilberto, na segunda-feira o governador Cláudio Castro foi muito gentil com os deputados federais do Rio de Janeiro, convidou todos os deputados, os 46, para falar sobre a dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. A dívida do Estado do Rio de Janeiro é praticamente impagável, porque a União, ela não é um banco, né, que ela tem que explorar aquela pessoa que ela fez um empréstimo. O Rio de Janeiro hoje, juntamente com São Paulo, com Minas Gerais, Santa Catarina, junto com o Distrito Federal, envia para Brasília mais tributos federais do que ele tem de retorno. Para vocês terem uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro arrecadou em impostos federais a quantia de 409 bilhões de reais em 2023 e só retornou para o Estado do Rio de Janeiro 29 bilhões. A dívida do Estado do Rio de Janeiro é de 188 bilhões. Funciona como uma agiota, uma agiotagem o que estão fazendo com o Rio de Janeiro. Juros sobre juros. A renegociação da dívida, ela passa principalmente por tudo que o Rio de Janeiro passa. Teve Olimpíada, aquele recurso para a Olimpíada, a União emprestou dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro adquiriu uma dívida sobre uma Olimpíada que foi explorada por todo o nosso país, pelo Brasil. Então, dentro desses 188 bilhões de dívida, está um montante dos Jogos Olímpicos. Quando a gente fala de dívida do Rio de Janeiro, o cidadão comum, ele pensa, é fruto da corrupção nos últimos anos? Claro que tem uma fatia ali de erros administrativos, equívocos administrativos, absurdos, mas o que a União está fazendo com o Rio de Janeiro? Para o cidadão comum ter uma ideia, para o pipoqueiro, para o jardineiro, para o pedreiro, para o servidor público, a cada R$10 de imposto que você paga, tributos federais, só R$1 volta para o Rio de Janeiro. Ao contrário da metade do Brasil, de outros estados, que envia uma quantia muito inferior do que o estado recebe. Então, que prevaleça o bom senso, porque o Rio de Janeiro não merece ser tratado da forma como está sendo tratado pelo governo federal. Mais 30 segundos eu termino, presidente Gilberto. E hoje o Rio de Janeiro precisa que esse recurso retorne, porque a gente vive um caos na segurança pública. Ontem mesmo, sequestro na rodoviária, um criminoso que deveria estar preso, estava no regime semiaberto, já teria sido decretada a sua prisão e ele quase levou a óbito uma vítima. Então a gente precisa de rigor do Estado brasileiro em relação às suas penas, em relação ao combate ao crime organizado, mas o Estado do Rio de Janeiro precisa de recurso para resolver os seus problemas. Repetindo, 409 bilhões que o Estado do Rio de Janeiro envia aqui para Brasília e só retorna 29 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro, muito obrigado pelo conhecimento que o senhor transferiu para nós, deputados federais, e vamos defender aqui em Brasília para que essa dívida, que já foi paga há muito tempo, deixe de ser cobrada pelo governo federal. Obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado.